Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Então, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Eu sou a Rossana Apoloni, sou psicoterapeuta somática, faço parte da direção da APPC, juntamente aqui com a Catarina Lourenço de Carvalho, que também está connosco nesta entrevista. Também faz parte da direção, e hoje temos como convidada especial a Paula Prior. Neste caso, ela está aqui como fazendo parte da direção da FEPSI, que é a Federação Portuguesa de Psicoterapia, e está na FEPSI em representação da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Portanto, é membro efetivo da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Tens aqui, Paula, muito obrigada pelo convite. Tens aqui um vastíssimo currículo muito interessante, é difícil aqui apresentar-te em tão pouquinho tempo, mas essencialmente, enfim, além da tua prática clínica em consultório privado, também já tens intervindo em contextos escolares, em meios prisionais, urgência psiquiátrica, fazes parte do quadro docente de especialização em arte e psicoterapia. És presidente da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, enfim, ações de formação, workshops, desenvolvimento pessoal, participação em vários congressos, nunca mais acaba. Mas, Rossana, não sou presidente da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Então corrige-me. Sou presidente do Conselho Fiscal. Do Conselho Fiscal, pronto. Que é mais chato ainda, digamos. É um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente, sim. Não é? Paulo, obrigada por estares aqui connosco. Este episódio é mesmo importante não só para a APPC, como para todos os interessados na área da psicoterapia. Estamos aqui numa fase delicada. Olha, e se calhar passo aqui a palavra à Catarina para te fazer uma primeira pergunta. De facto, estamos a atravessar um momento muito importante em Portugal, relacionado com a psicoterapia, não é? A psicoterapia em Portugal, neste momento, ainda não tem um enquadramento legal próprio e, sendo uma atividade profissional que, apesar de ter uma formação extensa, ter uma formação específica, não tem essa regulamentação ainda, não é? Para definir os âmbitos de intervenção. E nesse sentido, sabemos que a FEPSI está efetivamente a preparar uma petição para ser lançada em breve e que tem uma importância muito importante, não é? É muito importante neste momento, não é? Então, gostava de saber, Paula, o que é que... Fala-nos um pouco sobre a petição, fala-nos um pouco sobre a importância da FEPSI também neste momento, para podermos aqui explorar um pouco esta questão. Obrigada, Catarina. Bom, antes de mais, quero agradecer à APPC, à Rossana e à Catarina por me terem feito este convite e poder falar sobre psicoterapia. Enfim, é uma prática que já vem, enfim, é uma prática que já tem mais de 100 anos, portanto, os primeiros estudos de psicoterapia, na altura, não tinha esta designação, já remonta aos finais do século XIX, inícios do século XX. Uhum. E, portanto, neste caminho de um século, a psicoterapia tem vindo a aprimorar as suas ferramentas de intervenção em saúde mental. E, portanto, a psicoterapia é um método interpessoal, portanto, presume a existência de um paciente ou de um cliente e de um psicoterapeuta. É um método de tratamento não farmacológico, portanto, assenta noutros princípios que não a prescrição de fármacos, embora, consoante o sofrimento subjacente ao paciente ou consoante o diagnóstico,
o tratamento psicoterapêutico pode ser combinado com uma intervenção farmacológica. Portanto, as psicoterapias em Portugal também já têm um longo caminho, portanto, as primeiras psicoterapias começam a surgir em Portugal nos anos 50, e, portanto, desde essa altura que vários modelos de intervenção em psicoterapia têm vindo a ser estudados, têm vindo a ser aplicados, têm vindo a ser ensinados, e, portanto, a FEPSI surge. Aliás, a FEPSI fez ontem 8 anos, portanto, foi no dia 10 de março de 2016 que foi assinada a certidão de escritura e, portanto, os estatutos da FEPSI. Portanto, a FEPSI não é uma organização, digamos que com muitos anos, portanto, é uma entidade relativamente recente, mas surge precisamente para criar um espaço de partilha de conhecimento entre estes vários modelos que existem na intervenção psicoterapêutica em saúde mental. Portanto, um espaço de partilha de conhecimentos, um lugar de reflexão sobre o exercício da intervenção psicoterapêutica, e também surge precisamente para afirmar a atuação deste campo de trabalho. E dito isto, estou concretamente a falar de duas grandes missões da FEPSI. Por um lado, o estabelecimento de critérios mínimos de formação, portanto, isto é muito importante para nós, FEPSI, e para as escolas e para as sociedades científicas de psicoterapia. Portanto, estes critérios mínimos de formação estabelecem os parâmetros formativos que vão habilitar o candidato a psicoterapeuta. Portanto, será o preenchimento desses requisitos formativos que vai habilitar o psicoterapeuta. E, por outro lado, um outro campo que a Catarina referiu muito bem é o reconhecimento da psicoterapia enquanto profissão autónoma. Portanto, são estes dois pilares que fazem parte do trabalho da FEPSI. E dizer também que a FEPSI é uma federação, e, portanto, sendo uma federação, significa que reúne associações, sociedades, escolas de ensino da psicoterapia, não é? E, portanto, isso também significa que estas escolas representam vários modelos de intervenção. Portanto, em psicoterapia, nós temos vários modelos, portanto, há várias formas de nós podermos tratar os sintomas na área da saúde mental. Portanto, nós podemos ter desde, como a APPC, nós podemos ter intervenções na área da psicoterapia corporal, mas também podemos ter intervenções mais sistémicas, como é o caso da terapia familiar. Podemos ter intervenções de inspiração grupo-analítica ou psicanalítica. Podemos ter intervenções mais ou decorrentes da escola humanista, não é? Portanto, enfim, estou-me a lembrar da Gestalt, estou-me a lembrar da intervenção centrada na pessoa, enfim. Claro. E temos também, e agora falando um pouco também da SPAT, não é? Também tem, é um modelo que assenta, enfim, em teorias psicodinâmicas, mas tem todo um modelo também ligado à psicologia analítica e, portanto, muito ligado à criatividade e ao estudo do simbolismo e da criação artística, na criação artística. Portanto, a psicoterapia, de facto, é um modelo muito rico, que está à disposição
do tratamento em saúde mental. Obrigada, Paula. É tão interessante tantas coisas que tu disseste, ou seja, aqui se calhar mais para quem não é da área, mas de facto dentro do âmbito da psicoterapia nós temos diferentes abordagens, não é? E essas diferentes abordagens têm escolas específicas, sendo que aquilo que tu estavas a falar, que a FEPSI também tem como uma das funções da FEPSI, no fundo acaba por ser monitorizar ou controlar estes critérios mínimos de formação de um psicoterapeuta, independentemente do seu modelo, não é? Da sua abordagem. Portanto, isto é fundamental porque, independentemente, lá está, de ser arte-terapia, ou de ser psicoterapia corporal, ou de ser gestalt, cognitivo-comportamental, centrada na pessoa, existencialista, ou seja, existem imensos modelos. Eu uma vez fiz um estudo que apurava que no mundo existem cerca de 400 modelos, portanto é uma enormidade, não é? Nem sabemos bem por onde escolher, enfim, embora depois cada um seja ramificações de algo mais central, mas isto é fundamental, não é? Ou seja, que cada escola cumpra com os critérios mínimos ou com determinados critérios para que possa, lá está, certificar um psicoterapeuta, não é? E quando nós falamos em psicoterapia, uma questão que eu te queria colocar, Paula, até porque é uma questão que cria bastante confusão, mais para quem não é da área, obviamente, não é? Mas este podcast também é para profissionais e não profissionais, que é um pouco a distinção entre a psicologia, psiquiatria e psicoterapia. Ou seja, cada âmbito ou cada área tem um âmbito de intervenção muito específico, não é? Sendo que a psiquiatria talvez seja mais fácil, como tu dizias há pouco, às vezes há determinados pacientes ou clientes que precisam de acompanhamento com psicofármacos e, portanto, isso é da esfera exclusiva do psiquiatra. No entanto, em que é que tu vês que a psicoterapia, ou seja, quais é que são os âmbitos específicos de intervenção da psicoterapia? Tu já falaste um pouco do alívio de sintomas, não é? Portanto, há aqui uma questão de facto, uma pessoa procura ajuda quando tem determinada sintomatologia, não é? Seja de caráter mais até físico ou não, ou simplesmente um mal-estar interior. Mas se nós pudéssemos assim especificar um pouco mais o âmbito de intervenção da psicoterapia, o que é que tu poderias acrescentar mais? Bom, a psicoterapia também podemos olhar para a própria raiz etimológica Sim. da palavra, não é? Psicoterapia, e portanto é a terapia ou é a cura da alma. E, portanto, isto para dizer que a psicoterapia trabalha com o sofrimento humano. Sim. E, portanto, esse sofrimento humano tem várias manifestações. E, portanto, é um sofrimento que se pode manifestar com a perda de sentido pela vida, por exemplo, não é? E, portanto, isso pode desencadear estados depressivos, ou pode desencadear estados de maior ansiedade. O sofrimento humano pode manifestar-se através de pensamentos muito obsessivos, em que a pessoa perde um bocadinho a sua funcionalidade no cotidiano. E, portanto, aqui, quando falamos em sofrimento humano, estamos a falar de uma dor, estamos a falar de uma perda de organização e perda de competências para viver o seu dia-a-dia, não é? Viver o seu cotidiano. Claro. Portanto, isso significa perturbação na forma como a pessoa se relaciona com os outros, portanto, tem implicações nas relações interpessoais e, portanto, podemos olhar para esse sofrimento sob a forma dos conflitos que as pessoas vão vivenciando em família, vão vivenciando o seu trabalho, vão vivenciando nas suas relações sociais, etc. Não é? Esse sofrimento também pode estar ligado a perdas que ocorreram ao longo da vida, não é? Portanto, perdas não só
de entes queridos ou de pessoas significativas, mas muitas vezes perdas de trabalho, perdas de emprego, Claro. perdas de Divórcios. juventude, Sim. não é? Portanto, estas perdas, não é? E que todos nós vivenciamos e que é inerente à própria vida, não é? É inerente à própria vida. Por outro lado, também podemos estar a falar de crenças limitantes, portanto, narrativas, não é? Que nós temos, narrativas muito fixas, às vezes muito dogmáticas, não é? E que condicionam muito a forma como vivemos a nossa vida, não é? E como olhamos, sobretudo, para a vida. E, portanto, em psicoterapia, o nosso objetivo é precisamente criar, e eu queria muito sublinhar esta ideia, não é? Porque esta é uma das pedras basilares da psicoterapia, que em psicoterapia é muitíssimo importante o vínculo ou aliança terapêutica. É o principal, não é? Exatamente. Portanto, a relação entre o paciente-cliente e o psicoterapeuta é, eu vou usar a palavra, é um fator crítico de sucesso. Sim. Portanto, que relação é essa? É uma relação de confiança, é uma relação de empatia, é uma relação securizante, é uma relação de não julgamento, é uma relação de saber que tu estás para mim, eu estou para ti. Portanto, esta relação, ou a qualidade desta relação vai ditar o trabalho que se vai fazer ao longo das sessões de psicoterapia. Sem dúvida, até, desculpa interromper-te, eu também uma vez li que é mesmo o preditor do sucesso de uma terapia, mais até do que o próprio modelo terapêutico. Okay. Portanto, a relação terapêutica é a base do sucesso daquele percurso, não é? Exatamente. Existem, inclusive, vários estudos recentes que falam dessa questão também em termos da própria neurociência, não é? O que fisiologicamente acontece quando o vínculo se estabelece numa relação, como isso é securizante para o próprio sistema nervoso, para poder efetivamente estar em relação, não é? Claro. Todos os estudos do Stephen Porges têm trazido essa informação, do Peter Levine, e é de facto uma base importantíssima, sem dúvida, Paulo. E agora, enfim, não vou puxar a brasa à minha sardinha. Puxa. Mas dizer que é precisamente nessa relação terapêutica, de vínculo terapêutico, que é possível abrirmos o campo criativo. Quando falo no campo criativo, estou a utilizar a palavra num sentido mais abrangente. Não é? Claro. Portanto, criar novas perspectivas de vida. Criar novas soluções para os nossos problemas. Criar uma nova forma de olharmos para nós e para os outros. E, portanto, criar também uma nova abordagem até à doença. E hoje em dia fala-se muito em psiconeuroimunologia. Portanto, já estamos a falar de uma psicoterapia integrativa, não é? De uma abordagem e de uma nova consciência perante a saúde. Portanto, isto essencialmente para dizer o quê? Para dizer que a psicoterapia também é, e desde sempre o foi, um campo em permanente evolução e progresso. Claro. E, portanto, havia muitas dinâmicas e muitos fenómenos que ocorriam na prática clínica, mas que não tinham, digamos que, estudos que olhassem para estes fenómenos e que olhassem para estas dinâmicas e que os compreendessem de uma forma mais organizada e sistematizada.
portanto, eram casos clínicos, não é? Hoje em dia, nós já temos meios técnicos e meios tecnológicos, não é? Que nos permitem verificar precisamente essas mudanças em termos do nosso cérebro. Não é? Portanto, sem dúvida. Hoje em dia, a psicoterapia conta com conhecimentos que vão sendo apresentados e validados na área das neurociências e na área da neurobiologia. Portanto, a psicoterapia, de facto, é uma disciplina, isto é um campo de atuação transdisciplinar. E, portanto, o que não é surpreendente, porque nós também, seres humanos, nós próprios, também somos transdisciplinares. Claro. E, portanto, nós também temos uma dimensão mental, física, corporal, também temos uma dimensão emocional, temos uma dimensão espiritual, temos uma dimensão relacional, e, portanto, essas várias dimensões e a intervenção nestas várias dimensões implica precisamente a existência de vários modelos que trazem precisamente essa riqueza ao campo da psicoterapia. E por isso é que a psicoterapia socorre-se de conhecimentos na área da medicina e da psicologia, com certeza, mas também na área da psiquiatria, na área da sociologia, na área da filosofia, na área da antropologia. Portanto, ser humano é compreender também estes contextos. Portanto, compreender o humano é compreender estes contextos. E, portanto, a psicoterapia em si é, de facto, uma profissão, uma prática autónoma que vai beber estas várias fontes. De várias fontes. A razão pela qual, como há pouco dizias, Rosana, é uma formação com vários anos de duração, portanto, ser psicoterapeuta é algo que exige um investimento, enfim, muito aprofundado. Não só em termos de tempo, mas em termos de conhecimento. Na realidade é isso, estamos a falar de vários critérios, aqueles critérios que há pouco referias, não é? Há vários critérios para ser considerado psicoterapeuta. É a formação que como referes, tem uma duração, tem um número de horas específico que é necessário ter, mas para além da formação em vários domínios, existem também outros critérios. Podes falar um pouco sobre isso? Quais são os critérios que estão associados à profissão de psicoterapeuta, não é? À atividade de psicoterapia. Então, sem entrar em muito detalhe, mas os critérios mínimos defendidos pela FEPSI, portanto, estão em consonância com a Associação Europeia de Psicoterapia, que é a EAP, e, portanto, são critérios que apontam para uma formação mínima de 500 horas, e é uma formação teórico-prática, aponta igualmente para 175 horas de psicoterapia individual. Portanto, qualquer candidato a psicoterapeuta terá que fazer o seu próprio processo psicoterapêutico individual ou em grupo, consoante aqui o modelo. E que faz muito sentido, naturalmente, não é? Portanto, os próprios psicoterapeutas também são eles humanos e, portanto, também tiveram as suas vivências, e como não há vivências perfeitas, o mundo em si não é perfeito. E quando estamos a falar de relação, temos que nos trabalhar muito para podermos estar da forma mais saudável possível na relação com outro ser humano, não é? Exatamente. Portanto, não basta estudar livros, digamos, não é? Exatamente. E isso depois tem implicações no outro critério que tem a ver com supervisão.
claro. E, portanto, nós estamos a falar de uma supervisão clínica, uma supervisão do trabalho, casos clínicos, do trabalho clínico, e, portanto, só a supervisão tem uma duração de cerca de 2 anos, e, portanto, são, enfim, 150 mais 250 horas, portanto, é quase tanto como a formação teórico-prática. Portanto, estes critérios mínimos têm como objetivo, precisamente, habilitar psicoterapeutas com uma formação robusta. E tem ainda como objetivo definir estes parâmetros que as próprias sociedades e escolas deverão cumprir, não é? E, naturalmente, também contribuir para a sua idoneidade enquanto entidades formadoras. Portanto, ser psicoterapeuta é uma escolha que deve ser ponderada, não é? Que deve ser ponderada. Exatamente, até porque há outra coisinha só que eu gostava de referir, Paula, que tu estavas a dizer relativamente ao âmbito de intervenção da psicoterapia, não é? Que de facto também me parece ser muito vasto, ou seja, sem dúvida para aliviar sintomas, quer sejam eles patológicos, quer não, mas também há modelos, enfim, e também a intenção da própria pessoa que procura psicoterapia, que por vezes é apenas uma questão de se conhecer melhor, de conhecer melhor os seus recursos, de poder fazer um processo, um percurso de crescimento pessoal, não é, emocional, que faça com que a pessoa se sinta mais autoconfiante, que saiba que direção é que quer tomar na vida, enfim. Eu acho que aos poucos, à medida que o tempo vai passando, também se vai desmistificando um pouco a psicoterapia como sendo só para quem tem problemas mentais, digamos, não é? Não é de todo isso, e ainda assim é preciso de facto ter uma formação muito profunda, muito extensa, para conseguir estar com outro ser humano, acompanhar outro ser humano de forma saudável e nutridora, não é? Porque o foco é sempre o percurso da pessoa. Eu costumo dizer, é uma caminhada a dois, não é? Em que o foco é outra pessoa, não é? Então é muito interessante. Olha, é muito importante isso que tu estás a dizer, desculpa, Rosana, porque isso é também um dos mitos da psicoterapia ou um estigma social. Exato, não é? exato. Portanto, só vai ao psicoterapeuta quem é maluco. Exato, pois. Portanto, isto é uma coisa... Portanto, nós as três, imagino que sejamos já malucas há bastante tempo. Mas isto que tu disseste também vale a pena ser referido. Sim. Não é? E, portanto, há modelos de intervenção psicoterapêutica com a tónica no desenvolvimento pessoal. Exato. E, portanto, muito focalizadas no autoconhecimento, embora todo o processo, todos os processos de psicoterapia são processos de autoconhecimento. Claro. Mas existem modelos, não é, cujo foco não é tanto a psicopatologia, mas é precisamente ajudar o outro a elaborar situações, desafios, não é, que surgem, obstáculos que surgem na nossa vida e que muitas vezes nos bloqueiam. Exato. Aliás, nós não sabemos muito bem dar a volta, não é? Lá está a questão da criatividade. Dar a volta. Como é que eu dou a volta por cima? Exato. Como é que eu supero? Sim. Aliás, existe até mesmo na história da psicoterapia essa mudança de paradigma, não é? Do patológico para o crescimento humano, que vem sobretudo com Rogers, enfim, com o humanismo, não é? E daí também a distinção entre o paciente e o cliente, a mudança para a palavra cliente, para retirar a conotação patológica da dinâmica, não é? Da situação. Portanto, acho muito interessante também essa mudança, porque inclui tudo, não é? A psicologia começa a alargar e começa a incluir, quer seja a parte mais patológica, que é daí que nasceu, não é? Com Freud, mas quer seja depois o
a exploração do potencial humano, não é? Que isso também é fundamental. Aliás, Rogers falava em criatividade. Exato, claro. E, portanto, nós temos recursos internos que nos permitem autorrealizarmos. Não é? E, portanto, muitas vezes a intervenção em psicoterapia, que pode ser longa ou pode ser mais breve, lá está. Portanto, muitas vezes essa intervenção prende-se muito com nós entrarmos em contacto com essas fontes nutridoras, com essas fontes criativas, com esses recursos, não é? Que muitas vezes já estiveram, digamos, mais ativos em algumas fases da nossa vida. Exato. E que às vezes nós temos que os resgatar. Claro. Não os perdemos, pois não. Mas deixamos de os utilizar. Não é? Outras vezes nós temos que os aprimorar, portanto temos que os melhorar, temos que os desenvolver e no fundo, quer dizer, o objetivo de um psicoterapeuta é tornar-se obsoleto. Exato. Exatamente, é mesmo isso, tornar-se obsoleto. E, portanto, é nesta relação a dois, não é? Como tu dizias, aliás, eu gosto muito de uma expressão do Yalom. Yalom, sim. Exatamente, não é? Ele utiliza muito a expressão de nós somos companheiros de viagem. Sim. Fellow travelers. E é isso mesmo, quer dizer, eu subscrevo inteiramente essa ideia enquanto psicoterapeuta, não é? Com os meus clientes e com os meus pacientes, que somos companheiros de viagem. Não é? E, portanto, estamos, de facto, aqui para fazer este caminho, este percurso, não é? Em posições diferentes, mas numa relação intersubjetiva. Exato. É? E, portanto, lidar com a vida, não é? Lidar com a vida é sempre um desafio. É sempre um desafio. E depende muito da forma como olhamos para esta vida, para a nossa vida, e olhamos de acordo com os sentidos que lhe atribuímos e com os significados que lhe atribuímos. Sem dúvida. Portanto, no fundo, é como é que nós valorizamos a vida e aprendemos a aproveitar e a desfrutar daquilo que a vida nos proporciona. Sim. Olha, Catarina, vamos avançar com o tema mesmo deste podcast, além de tudo o que já tens dito, Paula, super interessante. Sim, que agora havia aqui muito para falar, a nível da parte criativa, que a minha imaginação já foi para outros lados, não é? Mas de facto há aqui um tema que nós gostaríamos de focar, que tem a ver com a petição que está para ser lançada pela FEPSI e que gostaríamos de saber um pouco mais sobre ela, quando é que está previsto o lançamento e as condições, o que é que efetivamente ela vai permitir também, não é? Ora, a petição que a FEPSI vai lançar muito em breve é decorrente precisamente de todo este trabalho que a FEPSI tem vindo a fazer ao longo destes 8 anos. E, portanto, a petição vai no sentido de pedir o apoio a todos, a toda a sociedade civil, portanto, profissionais da área, psicoterapeutas, profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, portanto, todas as pessoas que trabalham na área da saúde, mas também os utentes da psicoterapia, não é? Os beneficiários da psicoterapia, não é? Todos os pacientes e clientes que estão neste momento a fazer os seus caminhos em psicoterapia, mas também todos os outros, todas as pessoas que podem vir a beneficiar da psicoterapia. Portanto, é um apelo à sociedade para assinar esta petição, que pretende regulamentar uma profissão que existe na prática e que é exercida todos os dias por milhares de profissionais. É regulamentar a psicoterapia. E esta regulamentação é muito importante,
não só porque pretende que haja uma formalização dos critérios mínimos da formação. E, portanto, isto também é uma preocupação, enfim, da qualidade do serviço que é prestado às pessoas. Portanto, é reconhecer a idoneidade do profissional, reconhecendo o seu percurso formativo. Sempre um percurso certificado que o habilita dentro destes parâmetros mínimos. E nós sabemos que também existem sociedades, nomeadamente a minha, cuja formação tem mais de 2.000 horas. Portanto... sim, falaste nos mínimos, não é? Nos mínimos. Muitas sociedades pedem mais. Têm programas formativos com uma duração maior. Portanto, esta questão da regulamentação tem esse propósito. Não é? O propósito de reconhecer os critérios mínimos formativos e de forma a garantir a qualidade do serviço em psicoterapia. Não é? Por outro lado, esta regulamentação e petição também pretende chamar a atenção para aquilo que nós temos estado a falar, não é? Isto é, para a transdisciplinariedade da psicoterapia. E, portanto, para o reconhecimento de que as áreas das ciências sociais e humanas trazem um aporte imprescindível na intervenção em psicoterapia. E, portanto, nós não podemos restringir o acesso à psicoterapia apenas por algumas áreas de conhecimento. Não. Existem outras áreas que fazem parte da história da psicoterapia e acrescentam uma dimensão importante na intervenção psicoterapêutica. E dito isto, a petição também vai ao encontro da diversidade dos modelos, não é? Portanto, regulamentar para uma maior qualidade da psicoterapia, definir também os critérios de acesso, os critérios de formação académica de base de acesso à profissão de psicoterapeuta e a inclusão da diversidade de modelos de psicoterapia. Sim. São estes os três pilares da petição. E, portanto, apelo a que todas as pessoas possam assinar a petição. Aliás, a petição vai ser lançada no final deste mês. Portanto, vai haver um link onde todas as pessoas que subscrevam esta missão da FEPSI podem colocar, terão um texto de fundamentação com os objetivos e poderão aceder, registar os seus dados pessoais e assinar. Sim. E, portanto, nós temos um objetivo muito ambicioso. Exato, mas... Porque, de facto, queremos levar este tema à discussão parlamentar. E, portanto, temos que reunir um conjunto muito grande de assinaturas. Portanto, o apelo é... Exato, para todos os lados. É para todos os lados. Olha, e só também se calhar acrescentar aqui uma questão, eu estou sempre a pensar em quem não é da área, não é? E a questão da importância do reconhecimento da psicoterapia e do reconhecimento enquanto atividade profissional autónoma
traz-nos aqui também questões do ponto de vista legal, digamos assim, ou seja, enquanto uma profissão não é reconhecida enquanto tal, também não tem enquadramento legal. Se não tem enquadramento legal, também não pode ser inserido como parte, por exemplo, das questões de saúde de uma pessoa. Portanto, não pode entrar nos seguros de saúde, porque não existe ainda o enquadramento legal. Ou seja, o reconhecimento da psicoterapia, que é super importante para que não seja qualquer um, não é? Ou seja, não, é psicoterapeuta aquele que segue os critérios de formação que tu definiste, mas com o que isso também implica para os utentes, não é? Não só terem um profissional reconhecido, mas terem também acesso a uma série de questões legais dos quais podem beneficiar. Não é? Porque hoje em dia, se não é reconhecido, não há enquadramento legal. Se não há enquadramento legal, isto fica tudo assim num limbo, não é? Que não é bom nem para nós profissionais, que não temos o reconhecimento, mas nem para os utentes que fazem uso, porque também não têm devidas contribuições, ajudas, por aí, não é? Portanto, é mesmo importante dar este passo aqui na nossa sociedade, não é? A regulamentação, de facto, é muito importante, porque a não existência de regulamentação Claro. também implica que possam existir psicoterapeutas, enfim, com menos idoneidade, com menos Sim. formação, exatamente. E, portanto, a FEPSI defende uma ética, defende Claro. um código deontológico e, portanto, a regulamentação deverá incluir essas preocupações, não é? Definir esses requisitos, não é? Agora, vamos, quer dizer, nós temos que apelar a esta nova governação. Exato. Temos que apelar a esta nova governação. Tão fresquinhos, pode ser que nos ouçam. Pode ser, exatamente. Nós temos esperança que sim. Claro que sim, claro que sim. Por forma que quem investiu na sua formação, claro, quem de facto segue os critérios mínimos, não é? E quem apostou mais de 4 anos numa formação pós-graduada, portanto, pós-mestrado ou licenciatura pré-Bolonha, portanto, são 4 anos de, não é? Que possa também ver o seu trabalho devidamente reconhecido. Sem dúvida, sem dúvida. Então assim o faremos e este podcast serve também para isso mesmo, não é? Para fazermos esse apelo e para chegarmos ao maior número de pessoas possível. Portanto, em nome da PPC, agradecemos-te a ti, Paula, a tua presença, pelo contributo também que estás a dar, olha, por todos nós, pelos psicoterapeutas. Aliás, eu não sei se referi no início, mas eu própria e a Catarina também fazemos parte da FEPSI, portanto também estamos as três juntas, digamos assim, em áreas diferentes, mas enfim, a investir e a acreditar que isto será possível. São 14 modelos. São 14, quer dizer, também imagina. dar esta. Há pouco falavas de muitos mais, mas só na FEPSI estão 14 modelos diferentes, 14 escolas diferentes, não é? Com modelos de intervenção diversificados. E, portanto, o espírito da FEPSI também é precisamente o espírito de união. Exatamente. O espírito de união. Olha, e que trazes de facto essa imagem que me comove tanto, a união, não é? Que não haja separação, mas sim união entre as várias áreas do saber e sobretudo no que toca à saúde mental, o bem-estar humano, que possamos todos colaborar uns com os outros, que possamos usar as ferramentas que todos temos de diferentes áreas para um bem comum, para uma humanidade mais feliz. Acho que a saúde mental não é uma ideologia. Sim. Não é? E não pode estar sujeita a ideologias. Claro.
nem pode estar, digamos que, ser vítima aqui das vicissitudes da política. Sim. E portanto, a importância que cada partido político dá à saúde mental também reflete muito, não é? Das suas preocupações com aquilo que é, de facto, lá está, um motor, ou um sinal, desculpem, um sinal de desenvolvimento social. E, portanto, quando nós temos um consumo desenfreado de antidepressivos e de ansiolíticos, e quando nós temos uma proliferação e um crescimento exponencial de doenças autoimunes, nós vivemos numa sociedade doente. Pois, sem dúvida. E, portanto, esta prioridade dos governos é algo que, enfim, preocupa a FEPSI e portanto, nós queremos ver na prática, não é? Como é que esta nova governação vai acolher precisamente estas preocupações. Sim, esperemos que sim. Pelo menos estamos aqui a dar o nosso melhor. Olha, obrigada, foi um prazer estar com vocês as duas. Obrigada também. E até breve, obrigada. Até breve.